A paz do Senhor Jesus. Vamos pensar um pouquinho na vida de Pedro. E você vai ver que todos nós temos um pouquinho do Pedro dentro de nós, que precisa ser controlado. Pedro era natural de Betsaida, uma aldeia de pescadores que ficava perto de Cafarnaum. Ele era irmão de André, que também era pescador. Eles eram de uma família de pescadores. Ele era ou foi casado, né? Porque Jesus curou a sogra dele, né? Ele falava bem o aramaico, mas também falava um pouco de grego. Talvez por causa da profissão dele, que ele lidava muito com estrangeiros, então ele precisava falar um pouco de grego também, né? Pedro era um homem simples. Ele falava sem pensar e agia por impulso. No Salmo 141, versículo 3, Davi diz: "Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios." Porque às vezes a gente fala mesmo sem pensar, né? E depois se arrepende e não tem mais como consertar, né? Então nós temos que pedir para o Senhor: põe uma guarda dos meus lábios, não deixa sair dos meus lábios nenhuma palavra de agressão, nenhuma palavra que não seja dirigida por ti. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Ele estava pescando quando foi chamado e deixou as redes para seguir Jesus. Pedro era muito corajoso. Ele não tinha medo de enfrentar o perigo, ele fazia tudo para estar perto de Jesus. Aqui nós vemos em Mateus, capítulo 14, versículo 28, que Pedro viu Jesus andando sobre as águas e falou: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas." E ele desceu do barco e foi andar até Jesus. Quer dizer, ele era destemido, né? Ele sempre tomava a iniciativa. Muitas vezes ele agia com violência, né? Em João, capítulo 18, versículo 10, quando Jesus ia ser preso, ele falou, diz assim: "Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco." E ele cortou a orelha do soldado para poder defender Jesus, de tanto que ele amava Jesus, né? E às vezes a gente também é assim, a gente fica tão indignada com as coisas que a gente quer aplicar a nossa própria justiça, mas a nossa justiça é falha. Jesus não precisava ser defendido, tanto que depois ele fez o milagre, né, e restituiu a orelha do Malco, né? Nós também, a nossa primeira atitude, né, quando a gente vê alguma coisa que ofende a nossa religião, que ofende a Jesus, é ficar revoltado, é esbravejar, mas não, a gente tem que orar para que Deus faça a justiça, porque a justiça de Deus é perfeita. Pedro era um homem de muita fé, mas quando Jesus foi preso, ele teve medo e negou Jesus 3 vezes. Depois ele se arrependeu e chorou amargamente, né? Quantas vezes nós já negamos a Jesus, né? Porque a gente ficou com medo do que os outros iam falar, e a gente ficou tímido, né? Com medo do julgamento dos outros, e a gente negou Jesus. E nós não podemos fazer isso, porque se nós negarmos Jesus, ele também vai nos negar na presença do Pai.
Nós não podemos ter vergonha, ter medo de afirmar nossa fé. Sim, eu sou servo de Jesus. Eu sou crente em Jesus. Todos nós pecamos, né? Mas Jesus está sempre pronto a perdoar aquele que se arrepende. Se a gente pecou, se humilha diante de Deus, né? E pede perdão, que Deus perdoa. Pedro foi muito usado por Jesus para fazer milagres. A cura do coxo, a ressurreição de Dorcas. Deus usou muito ele, foi um instrumento muito importante na obra de Deus. Porém, ele teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Antes ele ficava no meio dos gentios, tudo, né? Mas por causa da pressão dos judaizantes, que exigiam que os gentios fizessem a circuncisão, ele foi se afastando dos gentios. Precisou de Paulo ir lá e repreender ele, falar, não, a circuncisão não é mais necessária. Aí ele pegou e se arrependeu, porque ele era repreensível. Nós temos que aceitar também a palavra de repreensão, reconhecer que nós estamos errados e pedir perdão. Pedro foi um servo muito fiel a Jesus até o fim. Ele amava tanto Jesus que ele preferiu morrer do que negar o evangelho. Ele não quis nem morrer da mesma forma que Jesus, ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, né? Isso fala a história, né? Porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma de Jesus. Que nós possamos olhar para a vida de Pedro e aprender com os seus erros e aprender com as suas qualidades também. Que nós possamos ter essa fé inabalável que Pedro tinha e ser aprovados por Deus, como Pedro foi. Que Deus te abençoe.